será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Lembrando que essa semana nós começamos a conferência global e amanhã tem pré-conferência com entrada gratuita com Fernandinho e Bispo JB Carvalho lá no Ipica Hall, ok? Entrada gratuita, mas já sabe, né, gente? Fernandinho. Então, se você quer entrar, chegue cedo. Então amanhã já tem a pré-conferência com entrada livre. E a partir de quarta-feira nós temos culto aqui, mas também começamos a conferência global. E como nós sempre avisamos, ninguém fica de fora da conferência global por causa de questões financeiras. Você só fica de fora se você realmente quiser. Então, se você tiver de verdade com dificuldade de fazer inscrição, não tiver como fazer inscrição no momento, você vai procurar a pastora Insana, ok? Porque você não vai deixar de participar da conferência global por questões financeiras. Amém? Tudo é tempo. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração agora, no momento aqui. Eu quero fazer uma oração por essa palavra. Essa palavra está pesando dentro de mim, no meu coração, e eu preciso muito que você a receba hoje. Então, nessa hora, e com seus olhos fechados, eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, que essa palavra encontre a minha vida, faça a diferença na minha vida. Fala assim: eu repreendo toda distração, toda tentativa do diabo, do inimigo, do adversário, de roubar a tua palavra, a semente lançada hoje. Eu repreendo agora,
E declaro nessa noite: Espírito Santo, fala comigo, ministra minha vida, muda minha história, através da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então está repreendida toda distração, toda tentativa do inimigo de roubar. Nós que ministramos a palavra vemos isso muitas vezes. Inclusive ontem a gente viveu um episódio inédito no nosso ministério, de um nível de distração que tentou roubar ali aquilo que Deus iria fazer através da vida da pastora Insana, lá onde nós estávamos. Então, nós sabemos que há uma batalha nesse momento, há uma guerra nesse momento, porque a palavra é o que transforma as nossas vidas. Amém? E meu grande desafio do meu ministério, como vocês sabem, é a comunicação. O grande desafio de um pregador é conseguir comunicar a verdade de Deus. Então, comunicação não é sobre você falar, mas é sobre você ser compreendido. Tem alguns pregadores que pregam, parece que é Ezequiel. Já leu Ezequiel? Você olha e fala: não entendi nada, entendi só uma frase. E às vezes é uma mensagem que tem um cunho profético, e às vezes é uma frase mesmo que Deus quer usar. Mas o grande desafio na nova aliança, principalmente, você vê com o apóstolo Paulo, é a comunicação. É você falar e você ser compreendido. Então, isso é o que eu tenho buscado dentro do meu ministério. Eu preciso comunicar, eu preciso ser claro. Eu confesso que algumas vezes, agora não, a galera aqui está muito assertiva, não, em relação a isso, mas eu confesso que algumas vezes, um tempo atrás, assim, eu pregava aqui, e aí o pessoal ia postar lá no Instagram da igreja a pregação, e aí eu ia ler o texto e falei: rapaz, esse povo das duas uma, ou eu não falei o que eu tinha que falar, ou então ele não estava prestando atenção não, porque não foi isso aí que eu preguei não. Isso já mudou, graças a Deus, o pessoal aí tá massa, a mídia tá top, mas a comunicação é isso. E hoje eu quero falar de uma visão de Jesus que ela é pouco pregada. Eu não vou dizer que ela não é pregada, porque claro que é pregada, mas eu não me lembro de ter visto nenhuma pregação ou nada a respeito desse ponto, e isso chamou a minha atenção, como eu disse, tem pesado no meu coração nesses dias. E eu queria então apresentar esse aspecto de Jesus que às vezes, como eu disse aqui, não é tão falado. Eu queria que você pensasse aí por um minuto em Jesus, Qual é a imagem, quando eu falo assim, pensa em Jesus, qual é a imagem que vem na sua mente? Tem uns que é o The Chosen na hora, Já viu o carinha do The Chosen? E aí, eu vi Jesus, eu lembrei na hora do The Chosen, Qual é a imagem que vem aí à sua mente? Talvez alguns vão ver o Jesus sorrindo, outros vão ver um Jesus mais sério, Talvez alguns vão ver um Jesus mais Jim Caviezel, Porque eu me identifico muito mais com o Jesus do Jim Caviezel do que com o do The Chosen, apesar de gostar também do The Chosen, mas aquela ideia do Mel Gibson ali, aquele filme, me marcou tanto, que para mim, quando eu penso em Jesus, eu tenho mais a ver com aquele Jesus ali da Paixão de Cristo. Mas eu queria que você imaginasse Jesus por um momento. Eu queria que agora você imaginasse Jesus com um objeto. Jesus está com alguma coisa. Com que Jesus está? Me fala aí. Você pensou em Jesus com o que agora? Fala aí. Pode falar, gente. Casaco? Cajado. Jesus com cajado. Com pão? Jesus com pão, Noite de Santa Ceia, Com o quê? Jesus com prato comendo. Aí, ó, pastor dele com Jesus mais. Você, Jesus está com o quê? Pão e vinho. Ouro. Legal, hein? O que mais? Café? Não entendi. Martelo. Sim, o que mais? Mais alguém? Um chicote. Azorrague, tem também Jesus com chicote na Bíblia, gente? Mais algum não? Um cetro de rei. Um cetro de rei. Mais alguém?
Muito bom, muitos desses aí foram falados, né? A gente já vem com a imagem bíblica disso, mas então, como eu disse, eu quero apresentar um Jesus para você, um outro objeto que chamou muito a minha atenção esses dias, passando por essa leitura, e que está lá em Lucas, no capítulo 3, João Batista anunciando sobre Jesus, falando que Jesus estava vindo, falando sobre quem Jesus era. Ele anuncia então uma imagem de Jesus, e a imagem que João Batista apresenta de Jesus ali é Jesus com uma pá. Fala assim comigo: Jesus com uma pá. Então o tema dessa mensagem nessa noite é... Qual é o tema? Jesus com uma pá. Hoje eu quero falar para você aqui a respeito de Jesus com uma pá. O texto de Lucas, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, ele diz assim, ó: mas virá, João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até aí a gente conhece muito essa fala de João Batista, ela é muito mencionada, muito citada, mas olha só o que ele diz logo em seguida, e como eu falei, muitas vezes não é tão falado a respeito desse aspecto, e chamou muito a minha atenção agora, nesses dias, nessa leitura. Ele diz assim no 17: ele traz a pá em sua mão. Fala assim comigo: ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O Jesus que João Batista está apresentando aqui é um Jesus que tem uma pá na mão e que vai limpar a sua eira e que vai separar a palha do trigo, vai pegar o trigo e vai guardar no celeiro, e vai pegar a palha e vai queimar com fogo eterno. Esse texto se parece muito com um outro momento em que o próprio Jesus fala. Depois o próprio Jesus vai dizer, eu quero também olhar com você esse outro texto que está aqui em Mateus capítulo 13, versos 16 e 17, contando algumas parábolas. Mateus 13, versos 24 ao 30, 24 ao 30, 13, 24 ao 30, ele diz assim, ó: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Fala comigo assim: deixem que cresça junto até a colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, mais uma vez aqui nós vemos Jesus usando a ilustração de uma realidade que era muito comum para eles, que era a realidade da eira. Então, quando João Batista, lá no texto que nós lemos, que é o tema, como eu disse, dessa mensagem, Jesus com a pá, quando João Batista apresenta essa figura, era muito comum para eles. Então ali não era algo que
diferente. Eu falando aqui no início sobre comunicação, a importância de que uma pregação seja uma comunicação, que você compreenda a mensagem. Então ele estava falando de uma forma que eles pudessem entender. Havia uma comunicação ali, ele estava comunicando. E ele estava usando algo que era muito comum para a realidade deles. Um homem com uma pá limpando a eira e separando ali o joio, aqui no caso dessa primeira imagem, não do trigo, não o joio do trigo, mas o trigo da palha. Era muito comum para eles dentro daquela realidade, essa separação. Como que acontecia? Aquele homem responsável por limpar a eira, ele tinha uma pá. A pá não era essa daqui da Tramontina aqui, né? Bonitinha desse jeito. A pá, pelo que eu pesquisei, ela parecia mais com um tridente. Era chamado de pá, em algumas traduções traz, como a gente leu aqui, essa ideia de pá, mas ela era como um tridente. Então, aquele responsável por limpar ele e fazer essa separação, o que ele fazia? Ele chegava ali e ele fazia o que eles chamavam de peneirar o trigo. O peneirar ali era o seguinte: eles chegavam, eles espalhavam toda aquela colheita ali na eira, que é um lugar aberto. Tanto que quando a gente vê lá em Gideão estava malhando o trigo no lagar. Então esse era o malhar, só que ele estava fazendo isso no lagar porque ele queria se esconder. Mas isso não era feito no lagar. Lagar era o lugar de pisar uvas, era como um tanque onde se entrava para pisar as uvas. Então ele fez aquilo que ele estava se escondendo dos midianitas, que estavam saqueando as colheitas deles. Mas eles faziam isso na eira. A eira é um lugar aberto, e eles espalham toda aquela colheita. E na eira ali, aqueles homens responsáveis, eles vêm com a pá, e eles começam a pegar aquela colheita, e eles começam a bater aquela colheita e jogar para cima. Existem mais de uma forma de se fazer isso, mas essa, na figura que João Batista apresentou aqui em Lucas 3,17, é essa a imagem que ele está apresentando, quando ele já diz que Jesus vem com uma pá para limpar a eira. Ele está fazendo referência a esse tipo de prática, onde aqueles homens pegavam aquela colheita, eles jogavam, batiam ela para o alto, e chamava-se isso de peneirar, e eles faziam isso jogando, e o que acontecia? Ali havia a separação entre aquilo que era trigo e aquilo que era só palha. As palhas começavam a se soltar e começavam a ser inclusive levadas pelo vento, né? Então o tema dessa mensagem também poderia ser: e o vento levou. Mas a palha, ela era separada dessa forma, ia ficando, ia caindo, e eles iam peneirando e iam ficando ali somente aquilo que era trigo. Só aqui já dá para você entender muita coisa quando João Batista diz que o Senhor ele vem com uma pá na mão para limpar a sua eira, e ele vai separar o trigo da palha, e ele vai juntar a palha e vai queimar no fogo eterno, e vai juntar o trigo e guardar no celeiro. Aqui fala inclusive, né, segundo o entendimento desse texto, você vai estudar inclusive a compreensão ao longo da história, dentro da teologia. Os grandes estudiosos, os grandes nomes aí da teologia, eles concordam que esse texto está principalmente apontando para o final, o julgamento final, onde há essa separação, onde há esses que serão queimados no fogo eterno, e existem esses que serão guardados no celeiro. A pergunta nessa noite é: para onde você vai? Para o celeiro, ou você vai para o fogo eterno? Você podia me ajudar a pregar e perguntar isso para a pessoa que está do seu lado, para não ficar só em crise comigo para eu perguntar isso para você também? Pergunta para ela se você vai para o celeiro ou você vai para o fogo eterno. A ilustração aqui é essa. Depois Jesus nos faz a referência ao fogo eterno novamente no texto que nós lemos aqui da parábola, onde há um outro tipo de processo, um pouco parecido com esse, de separação também do trigo e do joio, onde o trigo e o joio são separados, e mais uma vez ele diz, agora o próprio Jesus falando, não mais João Batista, que o trigo vai ser armazenado e o joio vai ser queimado. Como eu já preguei aqui, quem faz essa separação é o próprio Senhor, amém ou não? A gente não tem aqui o trigonômetro, né? O joiômetro.
a gente botar na vida dos irmãos e ele indicar: esse é joio, esse é trigo. Tem uns que a gente desconfia, né? Tem uns que assim você olha e fala: rapaz, isso aí. Mas a gente não tem. Então ele diz: deixa, da parábola aqui, ele está dizendo: deixa que eles cresçam juntos. E aí o Senhor vai se responsabilizar por eles. No caso aqui, diz que no julgamento final, ele vai enviar os seus anjos para que eles façam essa separação. Mais uma vez a pergunta é: quem somos nós? Tem um vídeo aí, coloca para mim o vídeo rapidinho. Esse vídeo aí mostra o processo, só para ficar bem claro para você como é que é esse processo. Olha lá, solta para mim o som. Você vai aprender várias coisas legais sobre a Bíblia. Isso aqui é uma eira, era o local que se malhava o trigo. Era aqui que o Gideão tinha que malhar o trigo, não lá no lagar. E aí eu vou te apresentar o processo para debulhar o trigo do início ao fim e vou colocar algumas passagens da Bíblia a qual esse processo se refere. Olha só, após a colheita, o trigo era colocado no chão e começava o processo de debulhar, que era separar o grão da casca ou da espiga. Em alguns casos, pessoal, utilizava-se alguns animais um processo chamado de trilhagem, que era para colocar um peso a mais, para ajudar nesse processo de debulhar, ou seja, de separar o grão da espiga e da palha. E agora começava o processo de peneirar, que consistia em jogar para o alto, as cascas, os grãos, e os grãos mais pesados caíam na terra, e a palha e as partes mais leves eram levadas para longe por conta do vento. E no final, depois da debulha e da peneira, o grão então era armazenado para depois ser vendido ou consumido. Portanto, pessoal, esse processo de colheita do trigo e do uso da eira é usado em várias passagens da Bíblia, às vezes de maneira literal, às vezes de maneira simbólica, como uma forma de Deus pegar partes desse processo para trazer alguma lição para o povo. É isso aí. Então ali você vê visualmente ali com as imagens, de como funciona esse processo. Para ficar bem claro, você viu lá que parece um garfo, que eles usavam ali, não exatamente uma pá como essa. Eu queria usar uma pá assim, porque o texto fala pá, porque se eu aparecesse com um tridente aqui, o pessoal ia postar foto do pastor com um tridente curto, preto, na igreja da parede preta. Brincadeira, nem pensei, na verdade. Mas eu quero então que você entenda hoje aqui esse aspecto de Jesus. Como nós precisamos entender esse processo de conversão. Porque aqui ele está falando, João Batista está dizendo que Jesus ele vai separar aquilo que é aqueles que são trigo e aqueles que são palha. E é interessante porque a gente vê isso em alguns momentos da Bíblia, mas um outro texto que me chamou a atenção, eu quero olhar com você, é o que está lá em Lucas 22. Olha comigo esse texto agora em Lucas 22, versos 31 até o 34. Presta atenção aqui no que Jesus vai dizer para Pedro. Eu citei lá, falei na quarta-feira, que eu ia falar disso aqui. Postei hoje lá também no Instagram. Olha só a outra menção que nós temos desse processo de debulha ali, aqui em Lucas 22. No verso 31, Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Então, presta atenção, esse peneirar não é só um aspecto de Jesus. João Batista diz que Jesus veio com a pá na mão para fazer esse processo de peneirar. Mas Jesus está dizendo que Satanás pediu para fazer isso com os discípulos. Satanás pediu, aqui no plural ele diz vocês, falando dos discípulos. Mas, olha o que o texto diz: orei por você. Então Jesus falou assim: Satanás pediu para fazer isso com vocês, mas ele está dizendo para Pedro assim: mas eu orei por você, Pedro. Por que ele orou por Pedro? Vamos olhar aqui o que o texto diz. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E aí ele completa dizendo assim: e quando você se converter.
E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Por que o inimigo, Satanás, queria peneirar os discípulos? E por que Jesus ora para Pedro? Ora para que Pedro fosse fortalecido nesse processo. Porque a peneira, aquele ato de peneirar ali, faz com que a palha se vá. A palha seja levada pelo vento. E Pedro, até ali era o que? Palha. Fala comigo, Pedro era palha. Jesus está dizendo assim, ó, o dia que você se converter, o dia que você se converter, quer dizer, Pedro ainda era palha. Se ele fosse peneirado, ele seria levado pelo vento. E Jesus tem que orar e dizer, Senhor, fortalece ele, porque se ele for peneirado, ele vai ser levado. É interessante porque o nome tribulação, quando você vai estudar essa palavra tribulação, ela vem do trigo. E o trigo era uma dessas coisas que era usada para fazer essa separação. O trigo era uma das coisas que eles passavam ali para poder fazer essa separação entre aquilo que era trigo e palha. Então o que a tribulação faz? Ela separa aquilo que é trigo e aquilo que é palha. A tribulação na vida daquele que é palha faz ele ser levado pelo vento. Mas a tribulação na vida daquele que é trigo faz com que ele permaneça. Ele passa pela tribulação, mas o trigo fica. Eu conversando com um pastor amigo meu sobre esse texto, aqui a gente conversando, e ele falando comigo, e é interessante porque o trigo tem peso, né? A palha é leve, o vento leva, o trigo tem um peso que faz com que ele fique. Então vem o vento, leva a palha, mas aquilo que tem peso, aquilo que tem consistência, permanece. E o crente que é só palha, a tribulação faz ele ser levado pelo vento. Depois Paulo vai dizer assim, que vocês cresçam, não sejam meninos, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Tem gente sendo levada por qualquer vento, qualquer ventinho que bate leva, sabe por quê? Não tem peso. Fale para alguém perto de você, você tem que ser pesado. Eu não estou falando dos seus quilos. Sabe, será que nós temos esse peso em Deus, para que quando vem a tribulação, para que quando formos peneirados, a gente permaneça, ou sejamos levados pelo vento? Essa é a pergunta de Deus para nós nessa noite. Essa é a separação. Eu sei, irmão, e eu não me engano, que nessa noite eu estou falando tanto para trigo como para joio, porque a Bíblia diz que eles vão crescer juntos. Então não adianta eu me iludir e achar que na CN Santa Maria só tem trigo. Não, aqui não tem joio, quem dera. Sabe onde só vai ter joio? Ou sabe onde só vai ter trigo? No celeiro. Enquanto isso, tem joio e tem trigo. Não cabe a mim dizer quem é joio e quem é trigo. Cabe a mim me posicionar como trigo. Cabe a mim buscar essa conversão. Pedro, no dia que você se converter, ei, o joio virar trigo, a palha virar trigo, é um processo de novo nascimento. É um processo, é um milagre que só Deus pode fazer. E Jesus é aquele que pega a água e transforma em vinho. O que significa pegar a água e transformar em vinho? Mudar a natureza. Então se converter, que Jesus está falando para Pedro, o dia que você se converter, na verdade trata-se de mudar a natureza. É uma conversão, é uma mudança de natureza. É da natureza de cão para ovelha, como meu amor pregou aqui nos cachorros da igreja. É uma pregação temática nossa que nós temos, fazemos em muitos lugares, já fizemos aqui no Relívio, que a gente fala dessa mudança de natureza.
Os cachorros da igreja. A igreja está cheia de cachorro. Hoje eu assisti um filme do Caramelo lá no Netflix. Bem legal o filme brasileiro agora, né? Muito legal. E aí o Caramelo entra dentro da igreja, né? Aí vai louvar lá no altar. Aí eu lembrei na hora disso, né? Os cachorros da igreja. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E a gente fez essa pregação baseada nessa piada, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta está aberta. Eu falei, a porta da igreja está aberta, irmão. Então não adianta a gente se iludir e achar que todo mundo que está aqui dentro é ovelha. Não, tem cachorro. Tem natureza de cão. E a Bíblia diz que os cães não herdarão o reino dos céus se a natureza não for transformada, se a natureza não for mudada. A natureza precisa ser transformada de cão para ovelha, de criatura para filho, de água para vinho, de joio para trigo, de palha para trigo. Precisa haver uma conversão. Tem pessoas que estão na igreja que não são convertidos, são convencidos. E eu preciso, como eu falei aqui, comunicar essa verdade. Jesus não poupou o Pedro dessa verdade, mas Pedro se converteu, amém ou não? Pedro se converteu e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Ei, naquele momento, se o diabo tivesse peneirado, ele teria sido levado pelo vento. Mas lá na frente, depois de convertido, ele foi peneirado, ele foi atribulado, ele passou por tribulação das mais bravas. Pedro foi açoitado, Pedro foi perseguido, Pedro foi preso, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou a sua fé, porque o convertido faz isso. Ele vai até a morte por Jesus, porque ele tem uma nova natureza. Ele nasceu de novo. A Bíblia fala sobre a porca lavada. O que é a porca lavada? A Bíblia diz que a porca lavada, ela volta para o chiqueiro, volta para a lama. De que a Bíblia está falando aqui? De uma mudança de natureza. Porque se você pegar uma porca, lavar ela, dar um banho nela, esfregar ela, deixar ela bem limpa, fazer as unhas dela, passar esmalte nas unhas, passar perfume do boticário na porca, e você soltar ela vai para onde? O chiqueiro. Ela vai para a lama de novo. Tem muito crente, irmão, que só tomou um banho, só passou um perfume. Por isso a Bíblia diz que esses voltam como o cão volta para o seu vômito. Por que o cão volta para o seu vômito? A Bíblia diz porque a sua natureza ainda é de cão. Mas quando nós temos um encontro real com Jesus, Ele muda a nossa natureza. Você deixa de ser porco, e literalmente, né, alguns, que até nem essa conversão faz, né? Já viu ou não? Sim ou não? Não sei se você já observou isso, mas tem uns lugares que você entra, que você vê nitidamente a mudança de uma pessoa quando ela nasce de novo. Sua casa muda, seu semblante muda, sua roupa muda, sua linguagem muda, porque essa mudança de fora, ela é um reflexo de algo que mudou aqui dentro. A nobreza de Deus, a excelência de Deus, o Espírito de Deus vai transformar você de dentro para fora. De dentro para fora. Mas essa é uma mudança de natureza. Aquela mulher que se aproxima de Jesus, ele disse: não é certo tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. Até ali o que? Natureza de cachorro. Não é certo tirar a comida dos filhos, povo de Israel, para entregar aqueles que não são gentios, como cachorros ali. A entregar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela queria tanto Jesus, ela queria tanto aquilo que Jesus podia fazer na vida dela, e ela fala: até os cachorrinhos comem das migalhas. Sabe como Jesus chama ela depois? Mulher. Sabe o que significa Jesus chamar ela de mulher? Dignidade. Ela não é mais um cachorro, ela é uma mulher.
Jesus é aquele que transforma a nossa natureza. Fale para alguém perto de você: Jesus é aquele que transforma a nossa natureza. Sabe, ele virá com uma pá. João Batista disse aqui: ele virá com uma pá e ele vai limpar a sua eira, vai passar pela peneira e o trigo vai permanecer. O trigo vai ser colocado no celeiro e a palha vai ser queimada no fogo eterno. Eu olho para essa palavra com temor, irmãos, porque é muito lindo nessa noite, quando eu saí aí no meio de vocês perguntando como você vê Jesus, com qual objeto que ele está, né? Você vê Jesus com ouro, com pão, com vinho, né? Mas às vezes a gente se esquece desse aspecto de Jesus, que vai limpar a ira, vai pegar o trigo, vai botar no celeiro, vai pegar a palha e vai queimar no fogo eterno. Isso parece politicamente incorreto, né? Isso parece, né? Parece ofensivo, né? Mas é a Bíblia que está dizendo que vai haver essa separação. Ei, não se engane, irmãos. Nem todo mundo é trigo. E quem não for trigo vai ser queimado no fogo eterno. Nós não podemos deixar de pregar essa verdade, porque ela continua sendo uma verdade. E a Bíblia não foi atualizada, só a tradução que é atualizada. Mas está bem aqui, inclusive nessa tradução que é atualizada, ele veio com uma tradução dinâmica. Está bem aqui claro para mim e para você, que já vai haver essa separação. Sabe, hoje, meu convite nessa noite para nós é dizer: Senhor, converta o nosso coração. Esse tem sido meu temor esses dias. Eu acredito que eu sou convertido, irmão, mas o meu temor esses dias é dizer: Senhor, me converte. Porque se Pedro está mandando lá do Senhor, se Pedro viu o Senhor transfigurar, e o Senhor disse para ele que ele não era convertido, o Senhor teve que orar para o diabo não peneirar ele, porque se ele fosse peneirado, o vento ia levar. Meu irmão, se o vento ia levar Pedro. Hoje a minha oração tem sido: Senhor, transforma a minha natureza. Senhor, transforma-nos. Me ajuda, Deus, a permanecer sendo trigo. Hoje eu quero que você possa ceiar com essa consciência. Só o louvor pode subir, por favor. Hoje eu quero que você possa, talvez nem ceiar. Aqueles que não estão ceando, talvez não são batizados ainda. O batismo é um passo para essa transformação. É uma confissão pública, mas mesmo o batismo, como eu disse, tem muita gente que batizou, só tomou um banho. O batismo foi só um banho, foi só um olhar. E hoje eu quero que você, com temor, possa se chegar diante de Deus. Eu sei que essa mensagem é para alguém aqui hoje. Eu sei, inclusive, que tem palha me escutando. Mas Deus te ama tanto que Ele está dizendo assim: o dia que você se converter, ei, você vai se converter. Ei, acredite. Essa pessoa que você olha e talvez você fale assim: meu Deus, até hoje essa pessoa tem esse comportamento. Acredite, como Jesus, ela vai se converter. Ah, pastor, mas está na igreja, mas não é convertido. Eu lembro que a gente teve um discípulo que era muito próximo, muito próximo. E ele era aquele cara pau para toda obra, estava com a gente assim, para tudo. Dentro da nossa casa, muito próximo mesmo, da mesa. Inclusive ficou um tempo morando em casa, muito próximo. Eu lembro que um dia eu virei para meu amor e falei assim: amor,
esse irmão não é convertido. Meu amor, como assim? Ele está indo à igreja. Levou o dia que ele se converteu, não é convertido. De fato foi o que aconteceu, passou um pouquinho de tempo que mostrou isso. Sabe, nós precisamos nascer de novo. Jesus disse isso para um religioso. Jesus disse isso para alguém que guardava os mandamentos, que obedecia. Jesus disse assim: necessário te é nascer de novo. Precisamos nos converter. Talvez você está aqui hoje e você tem voltado para a lama. Você, como um cão, tem voltado para o vômito. Hoje a minha oração é que você se converta. Arrepender-se. Essa mensagem hoje queime no seu coração, porque é esse queimar no nosso coração que nos chama para esse lugar de arrependimento. De olhar para Jesus e dizer: salva-me, transforma a minha vida. Em Atos, no capítulo 2, quando depois do Pentecostes, Pedro vai pregar, né? Pedro vai anunciar ali o que aconteceu em Pentecostes, e ele vai anunciar Jesus. A Bíblia diz que quando ele anuncia Jesus, quando ele fala que é Jesus, quem é Jesus? O texto diz que alguns deles perguntaram: o que a gente tem que fazer agora? E ele disse: arrependam-se e creiam, sejam batizados em nome de Jesus. E a Bíblia diz que naquele dia cerca de 3.000 foram batizados. Porque quando há o arrependimento genuíno, Deus faz queimar no nosso coração. A palha escuta isso e é só palha, né? Não fez diferença nenhuma. Mas Deus talvez faça queimar no seu coração hoje. Você que está me ouvindo aqui que ainda não está convertido, apesar de estar na igreja, para dizer: Senhor, converta meu coração, transforma a minha vida, muda a minha história. Cada dia eu tenho visto mais, enquanto que a palavra tem se cumprido, de que o sujo está se sujando cada vez mais. Tem que se limpar cada vez mais. Irmãos, cada vez o negócio está ficando mais polarizado. Essa semana eu vi o primeiro casamento satanista feito no Brasil. Cerimônia, as criancinhas entrando tudo de preto e vermelho, os negócios do capeta lá. Cerimônia satanista, a mãe entrando com a noiva para receber a bênção de Lúcifer, publicamente celebrado e aplaudido. Então aquilo que outrora, pelo menos a pessoa fala: não, agora está cada vez mais polarizado. E essa é a tendência, que essa separação já começou. E não tem meio termo. Ou você é de um lado ou você é do outro. A Bíblia deixa isso bem claro. Jesus é aquele que separa. Ele disse isso. Ele separa a palha do trigo, ele separa o joio do trigo, ele separa os bodes das ovelhas. A Bíblia diz que ele virá e ele vai separar os bodes por um lado, as ovelhas por outro. Há uma separação. De que lado que eu vou estar? De que lado que você quer estar? Essa é a noite de dizer: Senhor, converte meu coração. Senhor, muda a minha natureza. Deus, transforma a minha vida de verdade. Eu quero ser quem o Senhor me fez para ser. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar até o fim. De um tempo para cá eu tenho dito que por muito tempo eu admirava muito pessoas intensas.
Eu continuo admirando intensidade, eu amo intensidade. Mas de um tempo para cá eu tenho admirado muito mais a constância do que a intensidade. Pessoas que permaneceram, pessoas que foram até o fim, completaram a carreira. E essa tem sido a minha oração, Senhor, que eu permaneça até que o Senhor venha. Eu quero permanecer todos os dias da minha vida. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor. Fique de pé no seu lugar. Talvez essa não é uma mensagem, como diz o Marco Feliciano, para fazer a tampa da chaleira do ar. Mas é porque isso está pesando no meu coração. Eu sei que existem pessoas aqui que precisam se converter. Talvez o nome não deveria ser novo convertido para alguém que acabou de aceitar Jesus, mas deveria ser pré-convertido. Ele entrou só no processo de conversão. Porque aceitar Jesus é o primeiro passo, mas a conversão ela é um processo. Quando você está aqui buscando, quando você está aqui dizendo Senhor, muda a minha vida, quando você está se gastando na presença de Deus, quando você está se enchendo daquilo que te dá consistência, precisamos nos encher daquilo que nos dá consistência. Diante desse mundo, como eu disse, que a maldade está cada vez mais visível, a gente olha ainda e vê tanto crente leve, sem consistência, sem peso, não sabe explicar a razão da sua fé. Precisamos dessa consistência que nos faz permanecer, porque quando vem a tribulação para separar, se você tiver consistência, você vai permanecer. Jesus disse que o homem que ouve a sua palavra e a pratica, ele é como alguém que construiu a sua casa na rocha. Vai vir a chuva, vai vir o vento, mas não vai levar. Não, o tema da mensagem não é e o vento levou. O tema da mensagem é e o vento não levou. Porque quem tem consistência não será levado pelo vento. Quem tem consistência não será levado pela tribulação, pela dificuldade, pelo problema. Vai permanecer, vai continuar, vai avançar. Ei, cadê os crentes que permanecem quando vem a tribulação? Ah, pastor, por que você não foi mais para a igreja? Por que você saiu? Por que você largou o ministério? Ah, pastor, porque minha unha machucou. Fiquei muito triste, hashtag chateado. Não, irmãos, nós vamos ter problemas. Ei, nós vamos ter problemas. Isso não é uma palavra profética, isso é uma realidade. Mas quem tem consistência vai permanecer. Vai vir a tempestade, você vai estar lá, inabalável, acreditando, dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu posso não estar entendendo, mas eu estou aqui, te adorando, permanecendo, avançando. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor me entregou. Não vou largar meu ministério, não vou desistir do meu chamado, não vou negociar minha santidade. Eu vou permanecer. Eu sou trigo, eu vou ter consistência até que o Senhor venha. Permanecer inabalável, indestrutível. Quando a peneira vem, quando o tribulho vem, permaneça. Permaneça. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos a ter essa consistência de trigo. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu oro, Pai, para que haja uma mudança de natureza. Aqueles que são palha simplesmente, Senhor, aqueles, Senhor Deus, que estavam aqui, Deus, talvez
quando vier, ainda que seja um inimigo para peneirá-los, vão permanecer, vão avançar, não vão desistir. Senhor, muda-nos de dentro para fora. Tira o coração de pedra, Pai, dá-nos um coração de carne, um coração vivo. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, muda a natureza, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, ser a porca lavada que só tomou um banho, que só se perfumou, mas não teve a sua natureza transformada, não. Deus, muda a nossa natureza. Converte-nos, Senhor, de tal modo que possamos odiar o que o Senhor odeia. Porque esse é um coração convertido. Um coração convertido não consegue aplaudir o que Deus odeia, não consegue compactuar com aquilo que machuca o coração de Deus. Um coração convertido não consegue se sentir confortável no erro, não consegue se sentir confortável na lama, não. A lama não é mais o meu lugar. Ele me tirou de um lamaçal, Ele me tirou do poço. A lama não é mais o meu lugar. O pecado não é mais o que Deus tem para mim. Ele me chamou para a santidade. Essa é a minha nova natureza. Eu não posso me sentir confortável na mentira. Eu não posso me sentir confortável na bebedeira. Eu não posso me sentir confortável na prostituição, no adultério. Eu não posso me sentir confortável na adoração a outros ídolos, a outros deuses. Eu não posso me sentir confortável na injustiça. Essa lama não é meu lugar. Meu lugar é na luz. Meu lugar é na santidade, é na pureza, é na beleza de Jesus. Meu lugar é no reino. Meu lugar é a mesa como filho, e não comendo migalhas como um cachorrinho, não. Meu lugar é na mesa como filho. Ore nessa hora, eu quero que você faça a sua oração. Faça a sua oração, sabe? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser gritar, se você sabe, mas faça alguma coisa nessa hora. Faça alguma coisa nessa hora. Se você sente hoje que você precisa, sabe, nascer de novo, que você precisa se converter de verdade, faça alguma coisa diante do Senhor. Faça alguma coisa agora diante do Senhor. Inclusive, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, você pode vir. Se você quiser gritar, você pode gritar. Se você quiser orar, você pode orar. Mas eu quero que você hoje fale para Deus: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha natureza. Eu não posso ser mais o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo, Senhor. Chega! Chega dessa inconstância. Chega desses altos e baixos toda hora. Eu quero ser constante, eu quero ser firme, eu quero ter peso, eu quero ter consistência. Ore nessa hora, ore nessa hora, ore nessa hora, em nome de Jesus. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele.